Aí, família, senta aí que o Rex vai contar uma história que vai deixar todo mundo arrepiado. Imagina uma roça velha, daquelas que o vento sopra e traz cheiro de terra molhada misturada com algo que não é só terra. Era lá nos confins de Goiás, numa fazenda chamada Sítio do Cedro Preto, abandonada desde os anos 50. O dono original, seu Zeferino, tinha morrido de um jeito que ninguém explicava direito. Acharam ele no meio do terreiro com os olhos bem abertos, como se tivesse visto a própria morte chegando. A propriedade era enorme, com um casarão de taipa que ainda tinha as paredes de barro batido, telhado de sapé meio caído e um terreiro que parecia um tapete de capim-gordura. Em volta, o mato fechado, cipós grossos como o braço de homem pendurados nas árvores antigas e um córrego que corria lá embaixo, mas ninguém bebia daquela água porque diziam que ela carregava os gemidos que vinham do fundo do poço seco perto da casa. Seu tio, aquele que curtia história de assombração, foi o primeiro a querer ir lá. Ele chegou dizendo: "Vamos passar uma noite só, para ver se é verdade o que o povo fala." A esposa de vocês, com aquele olhar de quem já sabe que vai se arrepender, levou as crianças. 2 meninos de uns 10 e 12 anos, cheios de curiosidade, e a menina caçula de 7 que não largava a boneca de pano. Vocês chegaram de caminhonete no fim da tarde, o sol já dourando tudo, mas o ar estava estranho, mais pesado, como se alguém estivesse segurando a respiração. Quando abriram um portão de madeira podre, o ranger foi tão alto que até os passarinhos pararam de cantar. O casarão apareceu no fim da estradinha de terra, com as janelas como olhos vazios olhando para vocês. Seu tio acendeu um cigarrinho de palha, deu uma tragada nervosa e falou baixinho: "Olha só o tamanho dessa casa. Parece que ela cresceu desde a última vez que vim aqui quando era moleque." Vocês entraram. O chão de madeira rangia a cada passo, como se reclamasse de ser pisado depois de tanto tempo. O cheiro era de mofo, misturado com algo doce e ruim ao mesmo tempo. Tipo fruta podre que ninguém jogou fora. As crianças correram para o quarto maior, aquele que tinha uma cama de ferro enferrujada e um crucifixo torto na parede. Sua esposa ficou segurando a mão da caçula, apertando forte, enquanto vocês 2 homens foram explorar o resto da casa. No corredor escuro, tinha um retrato antigo na parede. Uma mulher de vestido branco, cabelo preto comprido, olhos que pareciam acompanhar quem passava. Seu tio parou na frente do quadro e sussurrou: "Essa aí é a Dona Inês, primeira mulher do Zeferino. Dizem que ela morreu de tristeza depois que ele traiu ela com a empregada. E que ela ainda anda por aqui, de branco, arrastando aquele vestido." De repente, a luz do sol que entrava pela janela mudou. Ficou mais fria, mais azulada. Vocês ouviram um barulho no sótão, tipo passos leves, descalços, andando de um lado para o outro. As crianças gritaram lá da sala. Quando vocês correram para lá, encontraram elas paradas no meio do quarto, apontando para a parede. Tinha uma mancha escura se formando devagar, como se alguém tivesse jogado tinta, mas a tinta era vermelha e parecia se mexer sozinha. Sua esposa agarrou o braço do seu tio. "Vamos embora. Eu tô sentindo um fio na barriga que não é normal." Mas seu tio, teimoso, disse que era só imaginação. Ele foi até a cozinha velha, abriu o armário de madeira e encontrou uma panela de ferro, ainda com o resto de comida seca dentro. Comida que ninguém cozinhava ali há mais de 60 anos. Quando ele tocou na panela, ela tiniu sozinha, como se alguém tivesse batido com uma colher. A noite caiu rápido demais naquela roça. O céu ficou preto de repente, sem estrelas, só um ventinho frio que entrava pelas frestas e fazia as cortinas velhas dançarem. Vocês acenderam uma fogueira no terreiro, mas o fogo não queria pegar direito. As chamas dançavam fracas, quase azuis. As crianças se juntaram perto de vocês, a caçula com a boneca apertada no peito, os olhos arregalados. Foi aí que começou. Primeiro veio um barulho de choro, baixo, vindo lá de dentro da casa. Parecia uma mulher sofrendo, mas misturado com algo que não era bem choro. Tinha risada também, uma risada que dava arrepio. Seu tio pegou a lanterna e foi investigar. Quando ele abriu a porta do quarto principal, a lanterna piscou 3 vezes e apagou. No escuro, ele sentiu uma mão gelada tocar no ombro dele, bem de leve, como se fosse uma carícia. Ele gritou e saiu correndo. Quando voltou pro terreiro, o rosto dele estava branco feito papel. Tem alguém lá dentro, e não é vivo. Vocês todos se juntaram mais perto da fogueira. A menina caçula começou a falar sozinha, como se estivesse conversando com alguém que ninguém via. Ela dizia: "Não, tia, eu não quero brincar agora. Minha mãe tá aqui." Sua esposa quase desmaiou quando ouviu aquilo. O vento aumentou. As árvores em volta da casa começaram a balançar todas juntas, como se estivessem dançando uma valsa macabra. Do córrego lá embaixo, veio um som de água correndo forte, mas não tinha chovido. De repente, todas as janelas da casa se abriram ao mesmo tempo, como um estrondo. Vocês viram uma luz fraca acendendo lá dentro, na sala principal, como se alguém tivesse acendido um lampião antigo. Seu tio, tremendo, disse que ia entrar de novo,
Preciso ver com meus próprios olhos. Você tentou segurar ele, mas ele já estava indo. Quando ele chegou na porta, uma sombra alta apareceu no batente. Era um homem de chapéu de couro, camisa de algodão rasgada. E os olhos eram 2 buracos negros. Ele não se mexia, só olhava para seu tio. Seu tio parou, congelado, e uma voz rouca saiu daquela sombra. Essa terra é minha. Vocês não deviam ter voltado. A caçula começou a chorar alto, dizendo que a tia Inês queria que ela entrasse para brincar de roda. Sua esposa pegou as crianças e correu para a caminhonete, mas o motor não pegava. Só fazia um barulho seco, como se alguém tivesse tirado a bateria. O vento agora trazia cheiro de enxofre misturado com jasmim, o perfume que Dona Inês usava quando era viva. Você correu para dentro da casa atrás do seu tio. No corredor, encontrou ele ajoelhado, falando sozinho. Me perdoa, seu Zeferino. Eu não devia ter mexido naquelas coisas. Quando você tocou nele, ele virou para você com os olhos vidrados e disse uma coisa que gelou sua espinha. Ela tá atrás de você agora. Ela quer a sua filha. A boneca da menina apareceu no chão do corredor, sozinha, com o vestido rasgado e os olhos de botão costurados de novo com linha preta. Vocês ouviram passos correndo no sótão, cada vez mais rápidos, descendo a escada de madeira. Sua esposa gritou lá de fora que o motor tinha pegado, mas quando vocês saíram correndo, a caminhonete estava com todas as portas abertas e o rádio ligado numa estação que só tocava uma música antiga de viola. Lenta, triste. Vocês entraram na caminhonete aos tropeços. Seu tio ainda olhava para trás, pro casarão que agora parecia maior, mais escuro. Quando vocês deram partida, o farol iluminou a varanda por um segundo. E lá estava ela. Dona Inês, de vestido branco impecável, cabelo solto até a cintura, sorrindo para vocês, com dentes que eram brancos demais. Ela levantou a mão devagar e acenou, como quem diz até a próxima. A caminhonete disparou pela estradinha de terra, levantando poeira. No retrovisor, vocês viram o casarão ficando menor, mas a luz da sala continuava acesa. E o choro ainda dava para ouvir mesmo depois de quilômetros de distância, como se estivesse dentro da caminhonete com vocês. Quando chegaram em casa, já passava da meia-noite. As crianças dormiram de exaustão, mas sua esposa não conseguiu fechar os olhos. Seu tio ficou sentado na varanda até o sol raiar, fumando um cigarro atrás do outro. De manhã, quando foram contar para a vizinhança o que tinha acontecido, o velho mais antigo da região só balançou a cabeça e disse: Vocês acordaram quem não devia ter sido acordado. Agora ela sabe onde vocês moram. E o pior, no dia seguinte, quando sua filha foi brincar no quintal, ela encontrou a boneca dela lá no chão, a mesma que tinha ficado no casarão. Mas agora, a boneca tinha um sorriso costurado na boca, um sorriso que não existia antes. E aí, família, querem que eu continue essa história? Ou já tá bom de arrepiar os fios do cabelo? Porque tem muito mais coisa que aconteceu depois que vocês saíram daquela roça.